Que a paz do Senhor esteja conosco. Fazei de todos nós um instrumento de sua paz, pede Francisco na sua oração. E nós entendemos que esse é um excelente caminho para ser buscado. Ser instrumentos da paz de Deus. Então espalhemos a paz de Deus, a paz do Cristo. Sejamos um instrumento da sua paz. Que assim seja, que a paz invada os seus ambientes, os seus gestos, o seu ser. Maravilha. Como é que estão as coisas? Como é que você tem vivido as situações? Como é que você está enfrentando os problemas? Basicamente, não é difícil perceber. Qualquer pessoa que analise o comportamento humano, dos outros, é claro que é o mais fácil, mas a partir dos outros, reflita. A psicologia diz que o outro é espelho para o eu. A partir dos outros, a gente reflita sobre o nosso comportamento, nós perceberemos dois grandes partidos, entre os quais se dividem as criaturas humanas. Muitos são adeptos da revolta. Diante dos fatos, nos revoltamos. Você tem percebido como esse comportamento é disseminado, ocupa as almas em praticamente todas as almas, em todos os lugares, situações, ambientes? A revolta é realmente uma matriz, uma ferramenta muito utilizada pela humanidade. Mas há uma outra também ferramenta muito utilizada, que é da pena de si mesmo. A autocompaixão. Desculpe. A autocompaixão é outra ferramenta muito utilizada. Por uma delas, pela revolta, nós espalhamos a nossa ira, a nossa rebeldia, o nosso inconformismo. Todos conhecem pessoas, poucos reconhecem que eles mesmos já cumpriram esse papel. Alguma coisa acontece de ruim durante o dia e essa pessoa, por onde quer que passe, espalhará a sua revolta. É parecido com alguém que pisa numa sujeira e que, ao invés de perceber que pisou e limpar-se, espalha na sua inconsciência a sujeira, o mau cheiro, por toda parte. Muito triste esse viver em inconsciência. Muito triste essa revolta. E muito triste também o outro partido, o outro princípio, a outra ferramenta, porque nem propriamente são alternativas excludentes. Sim, uma parte da humanidade é preponderantemente revoltada, outra parte é preponderantemente dirigida pela pena de si mesmo, mas uma terceira parte usa alternadamente ou até simultaneamente as duas ferramentas. Se a revolta nos faz espalhar o nosso veneno, a autocompaixão nos faz ingerir o nosso veneno. A posição da vítima, o vitimismo,
é apenas um outro lado da revolta. Ambas são regidas pelo inconformismo, pela não aceitação. É muito forte essa atitude e cabe a todos nós estudarmos as raízes. Onde estão as raízes desses comportamentos? Uma das raízes que nós vemos como mais importantes no nosso comportamento é explicada pelos Espíritos. Em livros como Exilados de Capela, A Caminho da Luz, nós entendemos que a Terra é uma espécie de abrigo de exilados. Outros planetas, neste sistema ou não, nessa galáxia ou não, ao promoverem a sua transição planetária, a sua evolução para um outro estágio, tiveram, como qualquer turma de qualquer escola humana, alguns que foram promovidos a esse novo estágio e alguns que não estavam habilitados a esse novo estágio. Esses que não estavam habilitados não podiam permanecer no planeta que evoluía, junto à humanidade que evoluía, tal era a tensão, a distância que existia entre eles. Era o momento, como anunciado por Jesus para esse momento que nós estamos vivendo, de separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. Não para enviar alguns para o céu e outros para o inferno, porque não existe essa ociosidade eterna e esses castigos eternos que a mente humana criou. Não pode existir um Deus que propaga, que estimula, que incentiva o perdão. Não pode ser ele mesmo imune ao perdão. Claro que não. Muito menos condenar os seus melhores filhos à inatividade. Claro que não. Claro que não. Então nós precisamos entender o que há por trás disso. O que há em nossa atitude. Quais mecanismos, quais dos 3 grupos nós temos aderido até agora? O grupo basicamente da revolta, o grupo basicamente da autocompaixão ou o grupo basicamente dos dois? Porque sim, nós somos os repetentes. E desde a escola a gente sabe que os alunos repetentes, muitos deles, são os revoltados. Exatamente por não terem sido selecionados para novas etapas, por ter perdido boa parte dos seus colegas, ou pelo menos dos seus melhores colegas, permanecendo com os mais complicados. É exatamente isso que vai acontecer conosco agora, ou com aqueles que não conseguirem acompanhar a evolução da Terra. É exatamente isso que aconteceu lá atrás, há 7, 10 mil anos atrás, com esses habitantes dos planetas que eram promovidos e que foram trazidos à Terra, dando ensejo a todos esses mitos que percorrem diferentes culturas da expulsão do paraíso. Para nós, Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso quando tiveram contato com a árvore do conhecimento, quando comeram o fruto da árvore do conhecimento, buscando esses frutos apenas para si e não usando o seu conhecimento para a melhoria, para o serviço, para a ajuda a toda a humanidade. Aqueles que comem, que querem para si apenas os frutos do conhecimento,
não estão habilitados para uma terra melhor. E olha, vejam quantos são esses nesse nosso momento, quantos estelionatários da política, quantos estelionatários das religiões, quantos estelionatários nos comércios, nos negócios, no trabalho, quantos estelionatários no trânsito, no casamento, na família. Esse comportamento é disseminado. Aqueles que desprezam a ética, desprezam a própria consciência em nome das ilusórias vitórias do mundo. Somos muitos os que percorremos essa posição. Somos os... E a base desse descumprimento da lei é a revolta. É o sentimento de injustiça que fica da parte de todos nós. Como nos corrompe, como nos corrói esse sentimento de injustiça, como a partir dele julgamos-nos no direito de descumprir regras, de abusar e violentar o direito dos outros. Como isso é disseminado em nossa sociedade. Como isso é venenoso aos outros e a nós mesmos. Constatar isso é urgente para todos nós, porque só quem tem diagnóstico começa a cura. Só o viciado que admite ser viciado abre portas, inicia o seu processo de transformação. Nós precisamos demais aceitar como temos usado mal, como temos sido apegados a esses paradigmas da revolta e da autocompaixão. E, feito o diagnóstico, buscarmos a cura. O que é que nos fará sair desse atoleiro da alma, que é a revolta, que nos faz agredir, e o atoleiro da alma, que é a pena de nós mesmos, que nos faz ingerir, nos agredir, nos envenenar, tão tristemente como temos feito até agora. Claro, o que cura a gente da revolta, do sentimento da injustiça, é enxergar a justiça. E a injustiça, ela existe apenas superficialmente. Quando aprofundamos nosso olhar, nós percebemos a justiça perfeita que está por trás das aparentes injustiças. Como assim? Por exemplo, os problemas que atingem as crianças, que obviamente não tiveram tempo para errar, ou pelo menos para errar tão drasticamente e merecer passar fome. Às vezes, antes mesmo de nascer, uma criança passa fome na barriga de sua mãe. Às vezes, antes mesmo de nascer, uma criança usa drogas através do vício da sua mãe. Às vezes, muito pequena e abusada, negligenciada. Para muitos de nós, é terrível conviver com esse nível de injustiça. Os fenômenos sociais, as violências, as doenças congênitas, como paralisia cerebral, paralisia infantil, tudo isso surge pro ser superficial como uma tremenda injustiça. Assim como em qualquer idade, pessoas boas que vivem dores intensas, parece ao ser superficial uma tremenda, uma insuportável injustiça
Especialmente quando somos nós que sabemos que nada fizemos, nada cometemos de erros graves nessa vida e às vezes nos vem um diagnóstico de uma doença pesada, nos vem dificuldades extremas e nós duvidamos. Nós não cremos, nós nos rebelamos, nós nos vemos como vítimas de uma vida ilógica e injusta. Como nos curar disso? Aprofundando a visão. Claro, se é a superfície que nos mostra essas injustiças, em profundidade aprenderemos a ver a justiça que está por trás das injustiças. Como uma criança que nem sempre compreende a atitude dos pais. Por que meus pais querem que eu faça a lição quando eu venho da escola tão ávido por brincar, por esquecer tudo? Por que eles tanto insistem em primeiro o dever e depois o lazer? Por que meus pais não me dão a sobremesa antes do almoço como da forma que eu quero? Por que os pais insistem que eu devo considerar o ponto de vista do meu irmão, devo me colocar no lugar dele? Se é tão natural que o que interessa para mim são os meus interesses. A criança não consegue entender sempre o processo educativo. E a criança espiritual, que somos nós, os imaturos da família de Deus, porque só estão encarnados na Terra nesse momento último. É a classe de recuperação da escola, são os filhos mais rebeldes da família de Deus, do Pai de amor, são as ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus. Nós. E nós temos extrema dificuldade de aceitar as dores da vida, os problemas da vida, nos perdemos por muito tempo e com muita intensidade na revolta e na pena de nós mesmos. Pois a saída disso que nós encontramos aqui, que partilhamos e que tentamos compartilhar entre nós, é a fé raciocinada, é o entendimento de Deus agindo certo por meio de linhas tortas. É o ensinamento de Jesus que fala que o escândalo, o mal aparente, é necessário. Como a antiga lei oriental do karma, que encontra nas aparentes injustiças uma justiça mais profunda, ligando as reencarnações, como Paulo também ligou os momentos da vida, dizendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Fato que também Jesus nos propõe a mesma lição, dizendo que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Que os humildes receberão o reino dos céus, que são bem-aventurados aqueles que sofrem, porque eles serão consolados, que são bem-aventurados aqueles autopacificados, os mansos, porque deles será o reino de Deus, reino dos céus. Como assim? Em que tempo será essa recompensa
para aqueles que sofrem, para aqueles que são humilhados, para aqueles que são humildes. Se tantas vezes nós vemos os humildes da terra, os sofredores da terra, os mansos da terra serem usados, explorados, quando é que isso vai acontecer? Certamente não é no espaço restrito de uma vida, certamente não é da forma restrita do nosso ponto de vista. Precisamos demais expandir nosso ponto de vista. Com a visão ampla, teremos os mesmos problemas, mas veremos neles soluções ao invés de problemas. Com a visão ampliada da perspectiva espiritual, da perspectiva do infinito, da eternidade, da justiça perfeita, do amor profundo, nós vamos entender que as doenças físicas são retornos, são desafios que, buscados, nos ajudam a encontrar nossas desarmonias, a reharmonizar nossas desarmonias. Que toda essa multidão de crianças, de seres, que têm limitações mentais, porque vieram com um aparelho neurológico problemático, em grande parte delas, pelo menos, são seres que usaram mal a sua inteligência e que vêm com um aparelho intelectual limitado para revalorizar, reconstruir, reprogramar a importância da inteligência que eles desprezaram em outras vidas. Muitas vezes, aqueles que vêm com problema de infertilidade são pessoas que desprezaram a maternidade e a paternidade. Nunca dá para dizer que são todos os casos, mas sim, muitas vezes sim. De forma que aquilo que a gente vê como um mal é um bem. Aquilo que a gente vê como doença é um tratamento. O câncer nada mais é do que as emoções mal resolvidas de outras vidas, as culpas acumuladas, as mágoas acumuladas, venenos de alma que, quando o espírito reencarna, o corpo absorve esse veneno e o nódulo cancerígeno é comparável a uma esponja, a um pano que limpou esse veneno e que depois é jogado fora. Que beleza é ampliar a perspectiva, ver uma pessoa com a qual você antipatiza profundamente no seu trabalho, na sua família, e perceber que são retornos, são convites da vida para espíritos que se agrediram muito poderem finalmente se reconciliar, reparar seus erros, reiniciar, nascer de novo. Que fabulosos ganhos pode ter aquele que expande o seu ponto de vista. É isso, é essa alternativa, tão distante da revolta quanto da autocompaixão, tão distante do veneno atirado nos outros quanto do veneno ingerido. É perceber que não é veneno, a vida não é veneno, mas remédio. Essa percepção é libertadora. Chega de revolta, chega de pena de nós mesmos. Confiemos na justiça perfeita e aprendamos a confiar entendendo nos romances psicografados, nos romances espíritas, nas doutrinas reencarnacionistas, na lei de causa e efeito, na lei do karma, a justiça se fazendo certa por linhas tortas. Essa certeza é maravilhosa para tirarmos as incompreensões, as dúvidas que tanto nos prejudicam e fazermos
aproximar da fé, não a fé ritualística, a fé de atos extremos, andar por cima de brasa, subir um monte de joelho, subir uma escadaria de joelho, não. A fé de quem já entende Deus agindo. E, portanto, percebendo a lógica, a justiça extrema e o amor que cobre a multidão dos pecados, aceitar a vida, parar de brigar com a vida e aceitar os fatos, e a partir dessa aceitação, como o alcoólatra que se aceita alcoólatra, iniciar a sua cura. Como o doente que aceita o seu diagnóstico, tomar os remédios, aceitar as cirurgias. Como o aluno que aceita a sua ignorância, a sua incompletude, que se abre, assim, em humildade, para todo o aprendizado da vida. Que essas conquistas sejam percebidas e preencham nossas almas. Que assim seja para vocês e para mim. Muito legal, Sayonara, Esther Ponzoni, Paula Maria, Andréa Salvatore. É maravilhoso entrevermos a justiça de Deus. É urgente que a gente faça isso, para nos limpar tanto da revolta quanto da pena de nós mesmos, através da fé raciocinada, da compreensão da vida, da aceitação dos fatos como eles são, remédios e lições para todos nós. Um grande abraço, muito feliz por estar compartilhando desse momento com vocês. Espalhem, meus amigos. Os revoltados precisam dessa lição. Aqueles que se deprimem com pena de si mesmos precisam dessa lição. Aqueles que oscilam entre um ponto de vista e outro precisam dessa lição. Estudemos a vida, aceitemos os fatos, curemo-nos e aprendamos com cada remédio e cada lição. Até a próxima, um grande, enorme abraço para cada um de vocês. Amanhã estaremos juntos de novo. Até amanhã, um grande abraço.